Bem-vindos, bem-vindas a esse nosso momento juntos. Não sei se conseguem me ouvir, me ver. Sim? Conseguem? O som tá bom? Ok. Então, se vocês quiserem convidar outras pessoas, mandar aí aquela mensagem que a gente recebe no hora de pausar, para outras pessoas que queiram vir, fiquem à vontade. E queria dar as boas-vindas para vocês. Hoje a gente já começa gravando com a ideia de que toda essa parte inicial também fique para quem for ver depois. E chegando, quem quiser escrever alguma palavra sobre como chega sua mente, coração, corpo nesse encontro. É sempre bom a gente dar essa pequena pausa, fazer uma respiração e só checar como é que eu chego aqui hoje. Como é que está o estado da mente, temperatura do corpo, se é agitação, se é sonolência, tarefas inacabadas, alguma alegria talvez de chegar, descobrindo o que chega aí com você, se dando uma pequena pausa, no seu tempo. E talvez escrevendo, se quiser escrever ou se preferir falar, alguma palavra, frase sobre como é que é chegar aqui nesse momento. Talvez eu comece. Eu chego sentindo ainda o sabor de uma conversa telefônica que eu acabei de ter, então ainda está aqui no fundo da mente a questão que eu estava conversando e o fato de eu ter expressado o meu sentimento nessa conversa e partilhado me traz um pouco de alívio. Acho que eu chego assim, tem um pouco de alívio de poder soltar, expressar, ser ouvida e me sentir genuinamente ouvida pela pessoa que estava comigo agora no telefone, em companhia. E é assim que eu chego aqui hoje. E quem quiser escrever ou falar, eu vou lendo aqui o que já escreveram, vamos ver. O sistema é um pouquinho lento. Marcia diz que está feliz de chegar, sonolenta, corpo dolorido da atividade física e sentindo o gosto do café. Angélica, o corpo e mente cansados, mas e agitados. Engraçado estar cansado e agitado ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente quer dormir, a mente está cansada, mas continua agitada, pensando. Né? Ana Paula chega sonolenta e com fome. Com fome de comida, com fome de Dharma. Os dois. Que bom chegar aqui com vocês. Dos dois. Então, quem for chegando e quiser também escrever ou pedir para falar, fica à vontade. E hoje eu pensei em trazer um tema que tem muito a ver com o caminho do Dhamma, o caminho do Dharma, né? Isso que o Buda ensinou há 2.500 anos atrás e que a gente até hoje corta um bocado aqui para aprender, né? Para usar na nossa vida. E é algo que vem das tradições africanas, que é uma sabedoria que eu respeito muito, que eu admiro muito, que por um tempo eu estudei avidamente e que eu acho que tem uma cosmologia lindíssima e que a gente pouco aprende, né, na escola, nos meios que a gente frequenta, pelo menos a maioria das pessoas brancas em geral não aprendem. Eu poderia dizer que pessoas não só brancas, né, mas que essa cultura, essa sabedoria africana, ela é muito pouco difundida
nos meios sociais hegemônicos, né, nos meios onde se fala de tudo que é mais senso comum, né, como escola, empresa, que geralmente usa mais a mitologia cristã ou mitologias europeias, nórdicas, né, muito mais do que da nossa mãe África, né, que é a mãe de todos nós. Então, eu agradeço muito ter tido encontros na minha vida, como o encontro com a capoeira, o encontro com pessoas que estudavam essa mitologia e também estudavam as tradições religiosas africanas, que de alguma forma me apresentaram esse mundo, né? O mundo das divindades africanas, o mundo dos rituais, o mundo que era totalmente desconhecido e que vinha para mim a partir de um olhar, esse olhar do colonizador, que olha para o que é excêntrico, né, o que é místico, oculto, e que ouve falar alguma coisa, que isso pode ser algo do mal ou algo feito para fazer mal, né? São vários preconceitos que a gente vai tendo com algo que a gente desconhece. E se a gente desconhece, é muito fácil achar estranho, e quando a gente acha estranho, é muito fácil negar aquela existência, ou ter medo, né? Sentir que é algo ameaçador. Isso opera com muita coisa, né? Com religiões, com correntes políticas, né? Se eu desconheço, é muito fácil eu estereotipar, né? Criar um estereótipo naquilo, né? De algo que não é benigno. Então, o mergulho na capoeira e nessas tradições me fez me apaixonar literalmente por esses arquétipos do candomblé, da umbanda, dessas diferentes tradições que muitos acham que é a mesma, né? Então eu não falo de um lugar de uma pessoa entendida, eu falo do lugar de uma curiosa, mas que sugere que todos nós possamos descobrir um pouco desse mundo e fazer as conexões entre o que a gente já conhece, as mitologias que a gente já ouviu desde pequeno e essas histórias, né, que lembram muito as histórias dos deuses gregos, né, para quem estudou um pouquinho de mitologia grega, são sempre grandes combates, casos de amor, traição, né, e são histórias que parecem grandes novelas, mas que ensinam para gente algo sobre ética. E a história que eu queria trazer hoje é a história de Obaloaiê. Alguém aqui conhece Obaloaiê? Obaloaiê? Alguns falam Obaloaê, né? Bom dia, Saulo. Bem-vindo. Então, vou mostrar aqui uma telinha que traz um fragmento de uma pequena história, e é o texto da Renata Neto, uma grande amiga, psicanalista, que estuda também outras ciências, outras tradições. Ela gosta muito do tarô, do Jung, e também sempre olha para os nossos mitos, tanto os indígenas quanto os africanos. Então, sugiro que vocês também sigam a Renata Neto, que é uma pessoa muito especial. Então, convido vocês a lermos juntos. Conseguem ver essa tela? Conseguem ver? Como eu não estou vendo vocês, eu não sei se sim ou não. Dá para ver sim, Fabiana. Sim? Ok. E eu vou pedir uma voz, talvez uma voz feminina e uma voz masculina, para a gente ler juntos, não sei. Eu pensei de alguém ler os 3 primeiros parágrafos e outra pessoa ler os parágrafos finais. Quem gostaria de apoiar isso? Posso ler, Fabiana? Então tá. Se puder ler pertinho do microfone para a gente ouvir bem. Melhor assim? Sim, obrigada. Ah, vamos lá. É, abrir mão do que nos adoece. O mito iorubá conta que Obaluayê tinha muitas feridas no seu corpo. Eram as marcas que o velho carregava por absorver toda a moléstia dos doentes ao curá-los. Um dia, numa festa, Obaluayê foi ridicularizado por Xangô, rei belo, forte, viril e jovem, que se irava ao ver aquela criatura assustadora dançando no meio dos seus distintos convidados.
Yansan, uma das esposas de Xangô, sempre defensora dos humilhados, sentiu-se tão ignorada, não, Senti. indignada com a atitude do seu marido e mandou sua ira na forma de uma tempestade. Vento, vento sobre o bambuzal, fazendo cair o corpo de Obaluaiê, fazendo cair sobre o corpo de Obaluaiê as palhas da costa que escondem as chagas da peste. Obrigada, Márcia. Vamos ficar só um pouquinho aqui, né? Sentindo essas palavras, né? No início ela fala aí das feridas do corpo, né? O Baloaê é esse orixá que carrega muitas feridas, pústulas. Imagina que feridas são uma parte de dentro aberta para fora, né? São marcas de uma fragilidade, né? E as feridas não são gostosas de ver, né? Quando a gente vê uma ferida na nossa perna, no nosso braço, né? Aquelas pessoas, por exemplo, no passado que traziam doenças de pele muito, né, fortes, muito a lepra, né? Sempre foram tratadas com uma exclusão muito grande, né? Os leprosários, lembram disso? Então, a nossa cultura, talvez, nossa sociedade, ela tem dificuldade de olhar para as feridas, né? Eu interpreto dessa maneira, não sei como é que ressoa para você. Mas olha que interessante, por que o Baloaê tinha essas marcas? O que ele fala aí no início? Por que ele carrega essas marcas? De onde vem? Hum? Ele absorve, né? Ele puxa para si as mazelas, as feridas, o sofrimento dos outros para quando ele Uhum, cura, né? Transfere. uhum, uhum. Exatamente, o Saulo está dizendo aqui que ontem foi dia de Obaloaiê, Ibaloaiê, né? E que ele é confundindo muito com Omulu, que é outro orixá também. Então, ou seja, isso que a Márcia disse, ele absorve a moléstia dos doentes, ou seja, ele é um curador. O Baloye é um curador, ele é alguém que vai até o outro em sofrimento e aí a gente pode interpretar aqui, né, devido à sua grande compaixão, empatia, ele absorve a moléstia, né? Mas ele cura, é como se o poder dele é de trazer para si a dor do outro e alivia a dor do outro, mas ele acaba pegando essa dor. Olha que interessante isso, hein? O que isso tem a ver com outros trabalhos e tradições, né, que a gente tem na nossa sociedade hoje, né? A religiosa, o religioso, ou a pessoa missionária que vai cuidar daqueles que estão adoecidos, os médicos, as enfermeiras, técnicas de enfermagem, né? Muitas vezes elas curam, ajudam, mas às vezes absorvem. Lembra? O que a gente lembra, né? Tão recente que acabou de acontecer, essa grande tragédia do Covid, né? Quantos médicos e enfermeiras morreram ou ficaram doentes, né? E isso me faz pensar que a Renata ela é psicanalista, né? Então ela também estuda esse ato de que a gente chama de transferência, né? De como é que a gente está com o outro que está em sofrimento e graças a essa transferência, ou seja, isso que a gente tem com o outro, que é baseado em algum afeto, não é possível a gente atender alguém, né? E aí eu estou falando mais desse campo da psicanálise, sem ter um afeto com o outro, uma confiança, estabelecer uma relação de transferência, que é o que se chama, né? Nessa prática. Mas eu preciso cuidar para que eu também não, digamos, absorva como Obaloaiê toda essa dor. Eu preciso ter recursos internos para lidar com a dor, percebe? Ainda mais alguém que atende, por exemplo, pessoas que falam em suicídio, pessoas que estão lidando com abusos, né? É muito delicado esse ser um curador, né? Curador, né? Cura a dor do outro, mas também precisa aprender a curar a sua própria. Então, não sei, poderia ficar aqui muitas horas só falando desse primeiro
E tem querendo ouvir vocês também, né? Como é que é para vocês essa sequência? Como é que é ser ridicularizado por alguém que é belo e forte? Alguém que tem vergonha de ver esse corpo ferido dançando, né? Faz pensar em alguma experiência? Nossa, né? A gente já foi ridicularizado ou já viu essa cena de alguém ridicularizar um outro? Né? E como é que é quando alguém se levanta defensora dos humilhados, Yansan, e ela vai e faz uma tempestade de vento? Né? Olha a ira de Yansan conectada com a natureza, ela é a deusa dos ventos, das tempestades. Te faz pensar em alguma coisa? Essa ira que defende os oprimidos, humilhados? Te lembra alguém? Me ajudem, pessoal. Não queria que fosse uma conversa sozinha. Quem quiser falar, quem quiser escrever. Elaine dizendo que lembra alguém. Quem lembra você? Elaine, se quiser dizer, enfim. Me lembra a Marielle. Me vem Marielle Franco falando lá da bancada da Câmara, né? Com o dedo em riste, firme, o olhar e uma voz com timbre que ressoa, né? Uma voz que defende aqueles que estão em sofrimento. Às vezes a defesa de pessoas que estão sofrendo, ela pode vir na forma de ira também, né? E essa ira aqui, no caso, traz as palhas que vestem o Obaloaê e protegem essas feridas de ficarem expostas. Né? Protege tanto o Obaloaê de não ser exposto e protege os olhos dos que não querem ver as feridas de Obaloaê. Faz sentido isso? Diga, Márcia. Muito, muito sentido. Eu Uhum. lembrei também, você falou, eu vou citar as duas coisas que eu lembrei só para ajudar a ilustrar. Num âmbito pessoal aí, só o mal-estar, né? Quando você falou como a gente se sente de ser Uhum. maltratado, vou resumir assim, né? Mas para Uhum. mim sempre foi difícil, e eu me lembro algumas vezes, inclusive profissionalmente, né? Chegar num ambiente muito diferente, ambiente profissional principalmente, e não se sentir acolhida, ser um ambiente muito difícil e para mim, né? Por falta de acolhimento, por falta de empatia e você se sentir deslocada ali e muitas vezes permanecer a maior parte do tempo administrando essa situação, né? E sempre foi Uhum. um desgaste, né? Uma coisa mais sutil do que você mencionou, mas um fator de, vou chamar até de sofrimento, né? Porque é Uhum. exigente, né? Aquela circunstância. E quando você Uhum. falou da Marielle, eu lembrei da Eliane Brum, que é uma jornalista, né? Maravilhosa, que defende aí todo mundo que luta por alguma causa, e ela está atualmente muito envolvida com os povos originários, né, com a questão da Amazônia, do desmatamento, e eu vi essa semana que ela tá, eu sigo ela, né, que ela está morando lá na Amazônia. E fiquei assim preocupada com ela, né? Porque eu falei, gente, o que que essa mulher, como é que ela vai conseguir sobreviver àquilo, né? Porque a situação que a gente está vivendo no Brasil é um risco, né? De um risco de morte, né, iminente, muito forte para essas pessoas que têm voz, né, que colocam a sua voz na defesa dessas pessoas. Então lembrei dela, que eu sigo ela há muito tempo e gosto muito dela e lembrei aqui. Obrigada, Márcia. Me toca isso que você traz, a tua experiência pessoal também, né? E como teu coração sentiu, né? Não ser recebida por um grupo, ser olhada ou ser julgada, né? Que emoções que vêm, vergonha, culpa, desconforto, não pertencer, né?
E só quem passou por isso talvez consiga entender o que o Obaloaiê sentiu aqui, o que várias crianças sentem ao entrar numa escola, crianças imigrantes, né, ou pessoas com alguma questão, pessoas que estão morando na rua, né, estão vivendo na rua e chegam dentro de uma loja para pedir uma comida, né? Que eu estou trazendo questões mais dolorosas, né? Mas que a gente convive no dia a dia da nossa cidade, aí no Rio de Janeiro, aqui em Lisboa, né? E talvez cada um tenha uma experiência pessoal de se sentir como o Baloaê. E é o que você trouxe, o medo, né, das defensoras e defensores de direitos por aí que podem sofrer retaliações, perseguições, pela impunidade, né, que existe, pela não proteção, né, pela coragem de falar o que talvez muitos não tenham coragem, né? Olha como Yansan, esse feminino, aparece aqui, né, com muita coragem, né? Ela revela, ela denuncia o que está acontecendo. Ela não cala diante de Xangô, né? Que é muito respeitado, né? Que é a justiça, né? Xangô é o orixá da justiça. Não sei, senti que o Saulo ia falar alguma coisa, ia? Ou não, Ana Paula? Não sei. Não? Ok. Então vamos só continuar. Nesse segundo momento, alguém quer ler essa segunda parte? Além disso, se quiser abrir com o dedo no celular, ele fica maior. Alguma outra voz? Estamos todos em silêncio, como no dia de Obaloai. Então eu vou. Além disso, a bela rainha dos raios dançou com o mais velho durante toda a festa, e Obaloaiê ficou então conhecido por suas palhas sagradas e sua dança, cheias do axé da cura. 16 de agosto é dia de Obaloaiê, orixá misterioso e temido. Esse dia pediu silêncio, pediu para pensar no que faz adoecer, pediu para perguntar por que insistimos no que nos adoece. Pediu recolhimento e reflexão com os pés descalços na terra. Pediu para olhar as cicatrizes. Aliviou as dores com a palha sagrada e transmutou as feridas em dança. A Totô. A Totô é a saudação, né? Se não me engano, é um outro nome para o Obaloaiê. E é um texto da Renata Neto que me tocou profundamente. O que é para vocês esses últimos parágrafos aí? O que chamou a atenção nessas palavras? Que palavras ressoaram para vocês? Como é que é imaginar essa rainha dançando com esse mais velho? Como é que é o mais velho na nossa sociedade hoje? O que é o axé da cura? Tão bom ter a companhia de vocês quando vocês falam sem receio. Não, eu posso tirar o vídeo e não vai ficar gravado o vídeo de vocês, tá bom? Só a fala mesmo. O que chama a atenção de vocês aí nessas palavras? Alguma palavra? Alguma imagem? Alguma pergunta? Fabi, Oi, diga. me escuta, Angélica? Uhum. E o que ficou para mim, que ressoa aqui no meu peito, foi essa frase de que pediu para pensar no que faz adoecer. E aí eu fico olhando para mim, né, para essa minha realidade de hoje, né?
nesses sentimentos que eu tenho aqui. E me identifiquei tanto com a Márcia quando ela fala de quando a gente chega num lugar em que a gente não é aceito, né? Num trabalho, né? E aí eu fico aqui me perguntando de por que quando eu tenho esses sentimentos, por que eu me deixo adoecer? E no que eu também contribuo para aqueles que estão à minha volta também fazer, né, agir dessa forma que de alguma maneira também adoece a cada um. De quanto estamos comprometidos uns com os outros, de quanto existe essa teia, né, de tão conectados que temos. E eu percebi sem dúvida nenhuma que Ansan nessa hora, o quanto ela, mesmo na sua ira, o quanto ela foi doce em poder acolher e transformar, né, aquelas feridas em coisas que são belas. Do quanto cabe a cada um de nós, né, o quanto cabe a mim, eu falo por mim, o quanto cabe a mim acolher, né, isso que também me faz adoecer e transformar isso em algo belo. Que talvez a passagem do sofrimento, né, por onde a gente passa e vive, talvez isso tenha, talvez, eu acredito que isso seja um processo na nossa transformação, né, para que a gente possa ver florescer algo bem depois. Né? Talvez precisamos aprender, eu preciso aprender tanta coisa para depois ver a flor que tudo aquilo deu, né? Foi isso que ficou para mim. Obrigada. Obrigada, Angélica, por revelar como te toca, né? Isso também é um ato de coragem, revelar o que te tocou, né? Como a fala de uma outra pessoa também nos toca, né? A Márcia escreveu aqui, ficou emocionada, né, com essa pergunta também, por que insistimos no que nos adoece? E essa ação de ir na direção do outro, né? De acolher o outro como ele é e, e o olhar que vê beleza, né? Nesse outro. E como o outro que é visto, talvez se olha diferente, né? Se eu sou visto, sou aceito, acolhido, eu me vejo diferente, né? Ela viu a minha beleza, ela viu o axé, a energia vital, prana, a gente pode chamar de ki, né? A medicina chinesa, que essa pessoa, personalidade, entidade tem, né? Então, esse pensar, às vezes o silêncio é uma prática, né? Uma prática que nos convida a olhar para dentro, perguntar o que eu estou fazendo que me adoece? É um jeito de falar, é um jeito de pensar, é um jeito de me olhar, é um jeito de me relacionar com o mundo, é uma tendência. O que opera dentro de mim repetidamente que me adoece? Né? E esse recolhimento, olha que bonito, é um recolhimento, é uma meditação. A gente fala meditação, imagina alguém ali com a mãozinha assim, sentado de perna cruzada. Não, meditação é reflexão, meditação é introspecção, meditação é pausar e contemplar. Né? Não é ficar na máquina de pensar, mas às vezes meditar envolve olhar para os nossos pensamentos e fazer perguntas grávidas, perguntas corajosas, perguntas que às vezes nos inquietam, perguntas transformadoras, sem querer ter uma resposta certa ou errada, né? Só fazer a pergunta: por que insistimos no que nos adoece? E com os pés na terra, na mãe terra, no chão, que me dá segurança. Não estou perdido, doidão, espalhado, disperso, para lá e para cá. Eu estou na terra. Eu estou aqui, agora. Né? Então, eu conecto muito isso com o Dhamma que a gente aprende e ensina. Né? Estou vendo o Saulo aí acariciando
o gatinho. É gatinho? Parece um gatinho. Não é? Como os animais talvez nos trazem para esse aqui e agora, né? Nesse toque, nesse jeito sincero, né? Espontâneo de ser e de comunicar o que eles precisam, né? Tão ligados à natureza, né? Também se assustam, também se protegem, mas também acolhem, acariciam, né? Quantos animais que um cuida do outro, né? Não sei se vocês já viram esses videozinhos do gatinho que vai viver com os porquinhos e a mãe porquinha dá mamar para os gatinhos. Eles têm uma beleza também entre os animais, né? De compaixão, de salvar um ao outro, né? Como o Obaloê fazia, né? A cura um do outro. E esse final, né? Olhar para as cicatrizes. Cicatriz geralmente é uma coisa que a gente quer esconder, né? Não sei se é uma experiência para vocês, mas esconder cicatriz é o que eu faço muito bem também, né? Tenho aqui no meu cotovelo as marcas, né? De uma questão autoimune que eu tenho, a psoríase. E eu vejo que todas as minhas roupas cobrem o cotovelo. Por que será, né? Porque a gente quer esconder aquilo que revela a nossa fragilidade ou que assusta. Nossa, ela tem uma doença contagiosa, né? Ai, que feio, né? Será que eu vou pegar, né? Então, para evitar isso, a gente esconde os nossos traumas, né? Não expõe. E, e é olhar para essa cicatriz e lembrar, talvez, desse registro, é o que pode me fazer aprender a lidar com essa dor, né? E não só esconder. A gente é muito bom de esconder, né? E aliviar as dores com a palha sagrada que transmuta a ferida em dança. O que é o processo terapêutico? O que é o processo da meditação? O que são esses processos de transmutação que a gente faz, né? Seja com a comunicação não violenta, com pessoas que vão estudar outras coisas, né? Caminhos de autoconhecimento. A gente quer transmutar, a gente não quer ficar perdido numa mente que está com dor, confusão, confusão, e se boicota e continua com dor, e nega, e não pede ajuda, e afunda de novo, e continua com os pensamentos de um ruminantes contra si mesmo, e não consegue confiar no mundo. A relação terapêutica, ela é o início de um processo de confiar e mudar, de autocuidado, de investigar como a mente funciona. E o que um orixá fez com o outro aqui, né, o que essas entidades fizeram foi isso, conexão, empatia. E o trabalho de um terapeuta com uma pessoa geralmente se dá por aí, né? Precisa conectar, I Ching Dei Ching, como se fala em chinês, né? Coração com coração. O Zen é muito isso, né? O mestre Zen, a mestra Zen, ele fala do coração para o coração do outro. Não é uma palestra, é o que está vivo, né? E eu queria terminar com as palavras de vocês para a gente praticar. Aqui a Márcia fala: coragem, a justiça, o amor são temas que estão me tocando profundamente. Na ausência disso tudo que temos vivido, o desafio diário é avivar isso. Olha que rico, né, Márcia, poder avivar esses remédios, né, esses antídotos, para que a nossa mente não fique ocupada, né, só com isso que está no entorno e que chega muito rápido nos olhos, né, nos ouvidos. E o Saulo fala: o sofrimento pode ser diluído entre os mais fortes quando se colocam a favor da cura, como Yansan fez. Exatamente, né, Saulo? Yansan também deve ter sofrido muito, né? Yansan, se não me engano, foi ela que cortou a própria orelha, né? Para oferecer a Xangô num ato de amor, né? Ela queria mostrar esse amor, e Oxum também estava ali, né, como segunda esposa ou primeira, não sei, de Xangô, e as duas numa relação ali de, né? Eu não posso falar muito porque eu não conheço muito essa parte da história, mas ela também sofreu dores profundas, né?
Essa ira não vem do nada, né? Esses ventos que ventam forte vêm de algum lugar de dor, né? Por isso que eu respeito muito quem vem da ira. E às vezes nos meus trabalhos eu ouço pessoas por 30 minutos e elas falam de um lugar de tanta raiva. E eu sinto como às vezes só escutar e acolher aquela raiva é que nem abraçar uma criança que está jogando tudo no chão, assim, né? Que tá. E aí você só fica presente, acolhe, abraça. E naturalmente essa raiva ela acha um lugar de acolhimento. E a gente pode dizer o que eu posso fazer com você, junto com você, para a gente cuidar disso. Sem ir lá e querer resolver pelo outro, né? Mas dizendo eu tô com você. E essa dor também é minha. Não por uma hipocrisia, mas por um real desejo de estar junto. De não julgar e não mandar só a raiva parar, né? Para se comportar, porque o mundo não gosta de gente assim que fala alto, né? Então eu queria convidar vocês à nossa prática. Posso mandar para vocês o texto, se quiserem, e a página da Renata. Alguém tem mais algo que quer acrescentar? Senão a gente vai para a prática e no final abre de novo para uma partilha final de uma palavra, uma sensação. Pode ser? Então, convido vocês a sentarem. Aqueles que estiverem com dores e que preferirem deitar, fiquem à vontade. Convido a começar entrelaçando os dedos, só crescendo um pouquinho, esticando o corpo. Se for possível para você, deixando o corpo tombar um pouquinho para o lado. E se quiser voltar para o centro, deixar o corpo cair para o outro lado, só para a energia circular um pouco, abrir espaço. Deixar os braços caírem. Talvez mexer um pouquinho os seus ombros, de uma maneira que você sinta que ele está explorando o subir, o atrás, o abaixo, em ambas as direções, de um jeito que cuida de você. E talvez massageando as suas mãos, sentindo como é que é trazer consciência para as mãos. Apertando e soltando o braço e trazendo essa consciência e essa ativação um pouco da pele, dos músculos, para você sentir que está aí, tem um corpo. E talvez o pescoço, tocando, ombro, pescoço, se oferecendo esse contato que alivia qualquer tensão. Voltando a sentir o seu corpo, talvez todos nós que tivemos experiências traumáticas, a gente se desconecta tanto da experiência corporal. Foi necessário desconectar por muito tempo. Como é que é soltar aqui sobrancelhas, testa, têmporas? Se oferecer algum toque, o seu jeito. Não precisa ser o que eu estou fazendo, pode ser algo que seja generoso para você, gentil. Notando se as mandíbulas estão tensas. Se quiser abrir um pouquinho a boca. Se quiser massagear suas orelhas. E sentir como é que é puxar elas um pouquinho.
E agora notando como é que o corpo se sente depois desse contato, desse enraizar, sentir-se dentro da pele, percebendo se algo muda, se permanece igual. Fazendo 3 respirações, relaxadas, soltas, do jeito que o corpo puder. E se convidando a esses 10 minutos de pausar em companhia, dentro dessa comunidade de prática, ouvindo o som do sino, percebendo o início, o meio e o fim. E escolhendo onde as suas mãos podem descansar, escolhendo se seus olhos querem fechar ou ficarem entreabertos, olhando um ponto fixo. Mesmo que você não possa fechar os olhos, escolhendo usar os pontos de apoio do corpo como formas de se dar estabilidade, centro. Talvez o contato dos pés no chão. Talvez o quadril, as costas, peso das mãos. A dignidade da sua postura. O que me dá estabilidade nesse momento? E convidando esse pausar, estar aqui agora e pausar esse contínuo ir para o futuro, esse pensar sobre o futuro, esses planos, amanhã, daqui a pouco, gentilmente trazendo a atenção pela mão e soltando todo o ar aí, nesses pés no chão, quadril na cadeira. Às vezes a mente decide ir para o passado, se não pode ir para o futuro, ela corre para o passado. O que eu fiz ontem, como foi aquele outro dia, uma memória. E quando vemos, a mente está lá no passado. E a gente traz ela de volta com um sorriso, pegando pela mão, colocando ela no colo de novo. E voltando para essas mãos, esse peso das mãos, talvez. Até que a mente vai se interessando em ficar no aqui e agora. Talvez ela possa trazer atenção para a temperatura, se há calor, se há frio. Talvez a sensação da respiração. O que expande quando se inspira? Tórax, as costas, talvez o abdômen. O que relaxa quando se expira? Como é que é essa sensação?
E a mente curiosa, ela vai aquietando. Talvez ela tenha o tempo dela e a gente precise respeitar que cada mente tem o seu tempo, sem forçar. Talvez a âncora da respiração, quando ela é mais lenta, ao expirar, ajude a mente a desacelerar de forma gentil. E talvez o amaciar, relaxar, seja um segundo convite. Existe alguma tensão no rosto, nas mandíbulas que eu possa amaciar agora? Alguma tensão na mente, algum medo, preocupação, que eu possa criar algum espaço ali e ao soltar o ar, confiar um pouco mais na cadeira. Como é me oferecer o pausar e o relaxar alternadamente? Repetir as palavras ajuda? Ou eu prefiro o silêncio? Qual é o som do silêncio? E desse amaciar talvez surja naturalmente uma tendência da mente e do coração de abrir devagarzinho, como alguém que abre uma porta. Às vezes o quarto está um pouquinho mais escuro, a gente vai abrindo a janela devagar e vai entrando a luz. Deixando que a atenção vá abrindo para o corpo como um todo, os pés, a cabeça, incluindo a cadeira, incluindo todo esse quarto, sala, o ambiente, incluindo as pessoas que circulam lá fora, sons. Como é que é esse abrir que inclui tudo, sem me perder desse centro, que observa, que nota, que respira, num espaço mais amplo, que inclui os sons, que inclui outras vidas que também trabalham por aqui, moram por aqui, vivem por aqui. Enquanto essas vidas também estão em busca de paz, de segurança, de nutrição, de afeto. Quem sabe desejando que todos esses seres, pessoas, animais à volta
Que eles possam estar livres de qualquer sofrimento, angústia, que eles possam ter apoio, que eles possam pensar, falar e agir com alguma sabedoria, que eles estejam livres da confusão, que nós estejamos livres da confusão interna, externa, que possamos ser apoio uns dos outros, que possamos ser aquela que chama o outro para dançar, que vê a beleza, que não tem medo de olhar para as cicatrizes. Que possamos olhar o que nos adoece e sabiamente deixar de se engajar, deixar de nutrir o que nos adoece. Que tenhamos todos os recursos para deixar de nutrir o que nos adoece, parar de engajar nisso, como indivíduo e como comunidade, com unidade e diversidade. Que haja paz, que haja compreensão, que haja dignidade, que haja sabedoria. Deixando que o corpo escolha que movimento quer fazer, percebendo se os olhos querem abrir ou ainda não. Suavemente fazendo a transição para esse novo momento em grupo. Se você quiser partilhar como é que você sai desse momento, eu vou adorar saber, ouvir, ou ler. O que que você leva, o que que você deixa, o que que você pede, ou o que que você questiona. Ou a gente acolhe o silêncio juntos até o momento de encerrar. Queria dizer que eu acabo a nossa prática muito feliz, vou usar essa expressão bem ampla, porque eu quase não entrei para a prática hoje, porque um dia cheio, acordei um pouco em cima da hora, que eu não gosto também, né? Porque eu chego mais sonolenta, mas foi uma experiência diferente, porque chegar sonolenta, eu ainda não estava com a mente muito agitada, né? Que eu acho que foi uma coisa boa. E, nossa, e foi um presente. O texto foi maravilhoso, saiu com meu coração
quentinho, cheio de perguntas também. Essa pergunta que mais me tocou foi por que que a gente insiste, né, nas coisas que nos fazem sofrer. A figura do Obaluaiê também de carregar, né, ajudar os outros e carregar as feridas. Mas principalmente acho que da Yansan, de ser, e do convite que você fez, né, pelo menos eu entendi, não sei se foi literal, acho que assim, uma vontade de querer ser um pouco como a Yansan, né, de convidar a dançar, porque isso amarra um pouco com a... Perdi esse finalzinho da sua fala. Não, é que eu me emocionei um pouco aqui. Ah, E ok. a fala sobre essa vontade de querer um pouco como a Yansan, eu acho que casa um pouco com aquela coisa que eu falei de me preocupar com justiça, com coragem, principalmente, talvez, né, com amor. E, ela traz um exemplo maravilhoso, né? Maravilhoso porque tem tudo isso, eu enxerguei tudo isso, e ainda é lúdico, é leve, é generoso. Então, acabei a prática, assim, agora emocionada, mas muito cheia de contentamento. É maravilhoso. Obrigada, Márcia. Que essa sementinha floresça aí, né? Às vezes é desses incômodos, dessas emoções, desses encantamentos que surgem um agir, né? Pode surgir agir em direção, né? Às vezes demora anos para esse agir sair de uma maneira estruturada, mas tem algo tocando aí e o que acontecer já é bastante, né? Que bom que tocou você assim. O Saulo disse que foi difícil, né, Saulo, ancorar no presente. Difícil ancorar no corpo, difícil ancorar nos sons. Tem muita coisa no presente difícil nesse momento. A gente pode ancorar em outra coisa, né? Se o presente está muito doído, o corpo está doído demais, ou barulhos, ou a gente pode escolher outra coisa para ancorar, ou se a mente está muito no futuro, a mente está muito no passado, a gente vai precisar olhar o que está puxando a mente, sabe? Qual é esse assunto que está tão interessante, né? Que a mente não está querendo ficar. E não tem nada errado em nenhum nem outro. Mas a gente precisa entender um pouco mais para poder convidar. Aí você escolhe se você quer falar aqui ou se você depois quer falar comigo. Também? Na verdade, são muitos pensamentos, né? Aquele problema da mente inquieta, né? Tempestuosa, que cada palavra leva para um lugar, né? Menos para o presente. E tem algo que ajuda a ficar no presente, que não seja ou uma palavra que Normalmente, te ajuda? normalmente os sons, né? Mas às vezes nem os sons são suficientes. Hoje os sons não foram suficientes. Eu tô ouvindo uns passarinhos aí. Eu acho que é na Ana. É, Não, não, tá bom. Mas algumas coisas me ajudam quando eu tô assim, Saulo. Uma delas é realmente ficar mais tempo fazendo a prática corporal. Esticar, abrir, porque quando a sensação do corpo fica mais forte, a minha mente acaba descendo mais, porque ela gosta de ficar aqui ou lá, né? Ou lá. A nossa mente criativa é mais expandida, né? Então a gente precisa ajudar ela, se a gente quiser, né? A trazer ela para baixo, quase como se fosse descer o elevador, sabe? Para o quadril, para o pé. Isso ajuda a, né? Eu tenho uma mente também assim, fala uma palavra, eu vou para uma história, né? São narrativas, né? E isso pode ser cansativo, né? Quando a mente quer sentar no sofá e estabilizar, ela continua na tendência que ela faz o dia inteiro, né?
Então, se durante o dia eu também conseguir botar umas pausinhas e tocar meu corpo, massagear e tentar ficar 3 minutos só na respiração ou nos pés e nas mãos, que são áreas grandes, quadril, talvez isso ajude a começar a se ancorar. E vai ter dia que não dá mesmo, vai ter dia que a mente dá pra virada. Aí eu pego uma bola ou um monte de travesseiro, abraço e fico, porque isso ajuda a arredondar e eu saio do meu estado aqui de alerta, né? Tem que ganhar dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer as contas, tem que, né? Essa atitude corporal me leva para um outro estado mental. Isso é baseado nesses estudos corporais, né? Enfim, então tem muita coisa que a gente dá para fazer, olhar a nossa alimentação. Quando a gente toma muito café, às vezes a mente fica ainda mais agitada, o açúcar também, né? Então tentar trazer coisas que ajudem a estabilização, é treinar tendências, né? Yoga é isso. Eu tenho a tendência a ser espalhada e narrativa. Como é que eu treino a tendência de também acomodar e afundar no sentido não de, né, mas de ganhar estrutura, me acolher. Não é certo e errado, é dança. Uma hora eu vou estar mais lá, quando eu quiser criar, né, meus roteiros e tal, e outra hora eu vou ajudar a mente, né? Porque a mente às vezes está acostumada a só funcionar de um jeito, né? Tinha um professor que falava para mim, praticar, 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 né? Aí eu falava, é. Obrigada, Sal. Imagina, eu que agradeço, Fabi. Ana? Não sei se a Ana queria falar. Não, eu queria sim. Eu queria, aliás, na verdade, quando eu abria o microfone, foi muito em sintonia com isso que você acabou de falar, né? Quer dizer, você não, que foi o Saulo falou, que eu também estou assim muito dispersa, muitas frentes, muitos horizontes e tal, e o som me ajuda a ancorar. E graças a Deus hoje a prática foi com bastante passarinho. E aí ele me fez ficar, né? Mas eu abri, quando eu abri para te dizer, para perguntar assim, porque é mente macaquinho total, assim, sabe? Aquela coisa tá, eu tenho que ficar no presente, tem que estar focada na voz da Fabi, mas aí entra um, sai outro, entra outro, e tem sido assim, e isso é muito cansativo, né? Isso é exaustivo até. E aí eu fico falando assim, eu fico lendo, toda vez que eu entro nesse processo, eu falo assim, aquelas práticas durante a pandemia com a Fabi que me acalmaram, que me trouxeram para o eixo e tal, porque é tudo que eu, depois da pandemia, falei assim, eu não quero mais isso para minha vida, não quero, não é saudável. E não adianta, né? A gente, mesmo tendo consciência, a gente acaba, quando se vê, já está. Né? Assim, claro que hoje é um pouco mais consciente, pelo menos eu lembro dos momentos, né? Eu chamo o meu momento, não de pausa, meu momento Fabi. Mas assim, aí eu entro naquele meu mecanismo, né, talvez, de autopunição, né, de tipo, Ana, você não quer. Aí entra aquela coisa assim do capitalismo, né? Mas precisa ter autonomia, né? Você precisa. Mas, você não quer mais isso, você já estava em outro caminho. Gente, é difícil. Vou parar aqui, senão eu vou ficar lamuriando muito. Mas foi boa a prática, assim, para mim. Acalmou. Na verdade, assim, a prática, no fundo, me fez ver o lado negativo dessa mente macaquinho, né? Porque
a comida está aqui no peito, né? Não digeriu, né? Hum. Então, te ouvindo, me veio a imagem do macaquinho. Uhum. E eu fiquei pensando quando a gente vai ali na Urca, né? Vocês que moram aí mais perto, né, da Urca, eu moro a 9.000 quilômetros da Urca, mas tem os macaquinhos, né? E muita gente até faz uma coisa que não devia fazer, que é dar comida, que eles já são uma superpopulação, já estão destruindo os passarinhos, os ovinhos, já não tem mais onde enfiar tanto macaquinho, né? Mas tem uma forma de você acalmar o macaquinho e trazer ele para você, para o que você quer. Você dá uma comidinha para ele, né? Então, se a nossa mente é que nem um macaquinho, ela pula para lá, pula para cá e vê um outro macaco, aí conversa, aí pula, né? Ele tem essa natureza é, imprevisível e muito estimulante, né? O que que eu posso fazer para conversar com uma pessoa, uma mente, um macaquinho que está muito assim? Eu ofereço uma coisa interessante. Ah, vamos olhar junto para isso? Olha que legal isso aqui. Então eu saio do tem que. Porque tem que é como a professora na escola fala, quando a criança é a mais agitada, que ela vê alguém falando e olha para trás e ela vê a cor da bolsa da outra e quer comentar, né? A professora, ela talvez não tenha essa tecnologia, algumas têm, de olha que legal isso aqui. E ela traz o aluno, né? Então, como é que você pode lidar com a sua mente sabendo que a natureza dela é assim e dar uma coisa muito interessante para ela? O que que ela gosta, né? Ah, ela gosta daquilo ali que não faz bem, tá? Aquilo ali não. Mas o que que a gente pode trazer de interessante agora aqui? Os passarinhos. Ah, ela gosta do pi, 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 pi. Então a gente pode ficar atento a isso, né? Ou ela pode gostar de uma sensação nas mãos. E talvez eu vou fazer um doin para começar a minha prática. Eu sou muito aberta a outras técnicas, sabe? Eu acho que a gente não pode ser purista, querer todo mundo certinho, sentado e todo mundo igual, com a mesma expressão facial. Não é assim. Cada um vai. De repente, a minha meditação vai ser no início assim. Eu vou me movimentar um pouquinho. Eu vou me minar um pouquinho. De repente, eu vou contar minhas respirações, né? 1, 1. E vou até 10. Eu posso fazer algo que traga a minha mente para um lugar interessante. Isso é conhecer a própria mente. Eu não vou forçar, né? Então te convido a isso. E a segunda parte do que você falou, né, o capitalismo, né, que incentiva a gente a trabalhar mais, a mais e mais e pensar mais e vem medos e medos e falta de apoio. Esse é o samsara. Diferente da época do Buda, mas é samsara. É cobiça, raiva, ignorância, desejo, estímulo, guerra. Se eu sei que eu vivo num samsara capitalista, como que eu vou lidar com ele mantendo a minha sanidade? De manhã até a noite, a cada 24 horas, como eu vou cuidar da minha sanidade? E aí a gente precisa criar momentos, rituais, entre aspas, sabendo que o ritual não vai fazer nada por nós, mas é o hábito, né? Criar hábitos de parar, de se tocar, de respirar, olhar o céu. Isso ajuda também a mente. Uma mente exausta fica agitada também, né? Fica meio perdida. Te agradeço, Ana. E a gente precisa encerrar, que já deu o tempo aqui. Eu só encerro com a Angélica falando aqui. Havia uma ira escondida, uma raiva por trás de um cansaço e agitação. O corpo necessitando descansar. E o acolhimento desse momento me fez perceber e acalmar. Então, olha o poder de ser rede de apoio. Vocês fizeram isso com a Angélica. Vocês criaram um espaço de comunidade onde a Angélica chegou com uma ira escondida, cansada e agitada, e ela conseguiu ver isso nela e ela conseguiu se acolher, porque ela se propôs a estar aqui e porque vocês criaram esse espaço de sustentar essa inclusão de todos, como tiverem, de não se sentir obrigado a nada.
E quando a Sobonfu Somé, né, nossa querida filósofa, né, africana, ela fala que é nesse Ubuntu, nesse senso de comunidade, nessa aldeia que a gente cura feridas profundas da nossa dor individual e coletiva, ela está falando disso. O espírito da intimidade. Quando a gente está em comunidade, a gente partilha de um espírito de comunidade. Se existe nessa comunidade um código de escuta, confiança, compreensão. E eu celebro muito ter criado aqui com vocês esse mundinho pequeno, né? Pequeno, mas aberto, que qualquer um pode vir e usufruir. Obrigada. Obrigada a cada um que oferece também a sua contribuição, aqueles que podem. Obrigada a todos que divulgam, que chamam os amigos, que a gente possa continuar. Gratidão a cada um de vocês, que vocês possam ter uma semana de insights e de inspiração nessas histórias de sabedoria. Obrigada. Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada, turma da hora de pausar. Obrigada a vocês. Obrigado, Fabi. Obrigado, pessoal. Até mais, hein? Bom dia para todos. Obrigada, bom dia. Bom dia. Tchau, pessoal. Bom dia. Até Tchau, mais. tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.